Essa edição com um caso absurdo e chocante. Uma idosa de 76 anos que estava internada no Hospital Beneficência Portuguesa, aqui em Campinas, foi levada por engano para a sala de cirurgia e acabou sofrendo o procedimento sem nunca ter precisado dele. Ela morreu 3 dias depois. Ao vivo, Daniele Fernandes está chegando com todos os detalhes dessa história. Dani, com você. Jonathan, boa noite para você, boa noite a todos. É um caso muito grave mesmo, que merece uma apuração com o mais absoluto rigor, né? A gente está falando do caso da dona Jandira, de 76 anos. Ela estava internada aqui no Hospital Beneficência Portuguesa para tratar de complicações de um câncer, quando ela foi submetida a um procedimento cirúrgico no lugar de outra paciente. Outra paciente deveria ter feito essa cirurgia que a dona Jandira fez. 3 dias depois desse procedimento, dessa operação, a dona Jandira morreu. Agora, os familiares cobram aí explicações e também um controle aí, protocolos mais rigorosos de segurança aqui no hospital, para que esse erro não volte a acontecer com outros pacientes. Vamos conferir os detalhes na reportagem. Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas, 8 de junho de 2026. Nesta data, a dona Jandira Braga, de 76 anos, passou por uma cirurgia que não deveria ter sido feita nela. Eu prometi pra mim que eu não ia deixar isso quieto, porque... E se não tivesse acontecido? E se tivesse dado certo, ela poderia estar aqui comigo, com a gente. Cerca de um mês depois da cirurgia e da morte da dona Jandira, a família resolveu falar sobre o que aconteceu no hospital. A neta, Camila, conta que há 12 anos a avó teve um câncer no intestino. A doença voltou em maio deste ano. Dona Jandira ainda não tinha recomeçado o tratamento e as dores no abdômen eram frequentes. E em junho, parentes notaram que a bolsa de colostomia não estava funcionando. Segundo a família, não havia um consenso entre a equipe médica que fazia o atendimento aqui no hospital sobre qual conduta eles iriam adotar para retirar os líquidos que causavam as dores no abdômen da idosa. Eles não entravam no consenso se ia fazer essa desobstrução via clínica, que é colocar um clister, um caninho ali, né, para desobstruir, ou se eles iriam para a cirurgia. Eles falaram que ia resolver o que iriam fazer. Nós tivemos acesso ao prontuário que mostra como foi o atendimento prestado à dona Jandira. Neste documento, o anestesiologista relata que a equipe aguardava a chegada da paciente Aparecida ao centro cirúrgico. O procedimento em questão era uma gastrostomia por via endoscópica, ou seja, um procedimento que insere uma sonda no estômago através da parede abdominal. No momento da chegada, ainda de acordo com o médico, a paciente apresentava limitação de comunicação verbal, não sendo possível confirmar a identificação dela. Mesmo assim, foi feita a intervenção programada sem intercorrências médicas. Só depois de realizar o procedimento, a equipe verificou a divergência entre a paciente que tinha sido operada, a dona Jandira, e a outra, Aparecida, que de fato tinha a indicação da cirurgia. Divergência, aliás, constatada por meio da pulseira de identificação usada pela dona Jandira Marina Dias Braga. Quando a gente chegou lá, eles chamaram a gente numa sala, estava o diretor clínico e a diretora do centro cirúrgico, né, se eu não me engano. E aí ele falou abertamente que ao longo desse tempo do hospital nunca tinha acontecido isso na carreira dele, que seria a primeira vez e que ele gostaria que fosse a última. Que ele não deixaria pedra sobre pedra, que eles iriam investigar tudo, que iria abrir uma sindicância, que minha avó tinha sido levada ao centro cirúrgico, tinha sido feita uma cirurgia no lugar de uma outra paciente. O erro também foi mencionado no relatório da enfermagem. Durante a passagem de plantão, na noite do dia 8 de junho, uma paciente havia sido encaminhada ao centro cirúrgico. Entretanto, o procedimento estava programado à paciente Aparecida, que aparece com as iniciais ARB. Minha tia até estava com ela nesse dia. Eles chegaram do centro cirúrgico e viraram e falaram assim, ela vai subir pro centro cirúrgico para fazer uma cirurgia. Daí minha tia, mas como assim, centro cirúrgico, a gente não tá sabendo de nada. Não, tá aqui os papéis, ela vai fazer uma cirurgia hoje à noite. Então, como tava meio assim, ela achou que fosse de urgência ou algo do tipo. Mesmo com a troca de pacientes, o médico que fez o procedimento relatou à equipe de enfermagem que houve benefício clínico para a dona Jandira, o que a família contesta. Aquilo que ele tinha me falado que seria benéfico, não foi, né? E ela já começou a ter taquicardia, né? Já começou a ter sinais de sepse logo após o processo
cirúrgico. Foi então que ela decaiu, assim, o quadro clínico dela, ela decaiu muito. Dona Jandira morreu no dia 11 de junho, 3 dias depois daquela cirurgia que não deveria ter sido feita nela. A gente vai entrar, né, na justiça, mas o que a gente quer é que o hospital crie barreiras, né? A gente sabe que já tem inúmeras barreiras de segurança do paciente. Não é nem questão de dinheiro nem nada, e sim o controle, e que se o hospital ele não está apto, tanto de profissionais, quanto de equipe, quanto de processos, quanto de estrutura, para comportar a quantidade de pessoas, então não atenda, entendeu? Pare. É isso que a gente quer. Na verdade, é uma mudança no processo, é um processo mais rigoroso e que isso não aconteça com outras pessoas. No atestado de óbito da Dona Jandira foram apontadas 3 causas para a morte. A gente vai dizer aqui quais são elas. A primeira é uma sepse foco-abdominal, que é uma infecção grave com origem na região do abdômen que se espalhou pelo organismo. A segunda é abdômen agudo obstrutivo, que é uma condição de urgência em que há uma obstrução no intestino, dificultando ou impedindo a passagem do conteúdo intestinal e provocando sintomas como dor intensa e distensão abdominal. E a terceira, e também um adenocarcinoma de cólon, que é um tipo de câncer que se desenvolve no cólon, que é a parte do intestino grosso. Agora, a gente vai dizer aqui o que disse o Hospital Beneficência Portuguesa através de nota. Eles disseram que identificaram a ocorrência desse evento e assim que a situação foi constatada, a instituição adotou as medidas assistenciais necessárias, comunicou os familiares e prestou todo o suporte necessário ao longo da assistência. A avaliação médica e técnica realizada depois do ocorrido concluiu que o procedimento realizado não alterou o prognóstico da paciente. E desde a identificação do ocorrido, o hospital abriu uma investigação interna para apuração rigorosa dos fatos, com o objetivo de identificar as circunstâncias da ocorrência e revisar os protocolos de segurança adotados pela instituição. O caso já foi encaminhado aos conselhos profissionais competentes e foram adotadas medidas administrativas em relação aos profissionais envolvidos, incluindo desligamentos. O hospital comentou ainda que reforçou os protocolos e fluxos de segurança assistencial e agora o COREN São Paulo, que é o Conselho Regional de Enfermagem, disse que ainda não foi notificado formalmente sobre essa situação e que diante de situações de possível infração ética, segue os ritos de apuração, além de reforçar o seu compromisso com o exercício profissional de enfermagem seguro e livre de danos aos pacientes e cidadãos. Por fim, o Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas disse que a Comissão de Ética do hospital enviou esse caso para o CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado, e disse que está finalizando o encaminhamento ao COREN. Um caso muito grave, então, como a gente já disse, que precisa mesmo ser apurado para que isso não volte a acontecer e com certeza nós vamos continuar acompanhando esse caso. Jonathan, volto com você. Daniele Fernandes, muito obrigado por todos os detalhes dessa história pavorosa, chocante mesmo. Até a próxima.